Nós acreditamos que a vida só anda se controlarmos tudo. Seguramos o relacionamento com as duas mãos. Forçamos a carreira. Impomos os nossos planos ao mundo. E quanto mais apertamos, mais tudo pesa. Como se a própria vida resistisse a nós. Carl Jung enxergou o que existe por trás disso. Um ego apavorado, confundindo controle com segurança. E ele percebeu uma coisa que muda tudo. Quando a sua vida desacelera, quando a energia some, quando os planos desabam, isso não é fracasso. É a vida te forçando a escutar uma orientação mais profunda. Uma corrente que corre por baixo do ego, que a psicologia chama de inconsciente e que muitas tradições sempre chamaram de a voz de Deus. Nos próximos minutos, talvez você passe a ver o que está acontecendo na sua vida de uma forma completamente diferente. Primeiro, a ilusão de que é preciso fazer alguma coisa. Quando um problema aparece, o ego responde sempre do mesmo jeito, com mais ação. A relação esfriou? Vamos consertar. A carreira travou? Vamos traçar um novo plano. Anti-date aperto? Vamos encher a agenda. Agir dá uma sensação imediata de controle. Mas Jung observou algo brutal. As pessoas fazem qualquer absurdo, por mais ridículo que seja, para não encarar a própria alma. Muita ação, muitas vezes, não é coragem. É fuga. Pensa em alguém que você conhece que não consegue parar. Sempre um projeto novo, um plano novo, um compromisso novo. Se essa pessoa for honesta, ela talvez confesse o que uma mulher confessou certa vez. Eu tenho medo dos momentos vazios. A agenda cheia era anestesia. O movimento constante existia para abafar uma inquietação que ela não queria ouvir. Agora imagina um lago profundo. Enquanto você agita a superfície, a água fica turva. Você não enxerga nada. Só quando a superfície é aquieta, o fundo aparece. A sua mente funciona igual. A psique tem uma camada profunda, de intuição, de símbolos, de uma sabedoria que o ego não comanda. É de lá que vêm os pressentimentos certeiros, os sonhos que avisam, aquela certeza silenciosa que não sabe se explicar. Muitos sentem, nessa camada, a presença de algo maior. Mas essa voz é sutil. Ela não grita. E uma mente agitada nunca a escuta. A segurança verdadeira não vem de controlar tudo. Vem de conseguir se escutar. E é da quietude, não da força, que emerge a direção certa. Segundo, quando a alma retira a energia. Existe uma fase da vida que quase todo mundo conhece. Os planos emperram. O esforço não gera resultado. Você rema, e o rio está seco. Você faz tudo certo e nada flui. Hemingway capturou isso no Velho e o Mar. O pescador passa dias e dias sem fisgar nada. E o que ele faz? Não se desespera. Não xinga o oceano. Não tenta forçar o mar a cooperar. Ele aceita que o oceano tem um ritmo próprio e espera. Jung tinha um conceito preciso para isso: a energia psíquica. Para ele, essa energia flui com força quando estamos alinhados com o nosso desenvolvimento real. E quando o ego insiste numa direção errada, a primeira coisa que desaparece não é a oportunidade, é a energia. Você já sentiu isso? Um caminho que no papel é perfeito, mas que te deixa exausto só de pensar. Um trabalho que drena mais do que devolve. Uma relação em que cada gesto custa. Jung também escreveu que onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, falta amor. Quando você precisa forçar tanto, geralmente é porque está tentando dominar a vida, em vez de cooperar com ela. Pensa numa árvore plantada no solo errado. Você pode dobrar a água, triplicar o adubo, cercar de cuidados. Ela definha mesmo assim. Mas no solo certo, ela cresce quase sozinha. A retirada de energia não é punição. É o inconsciente puxando o freio de emergência, te impedindo de ir longe demais num caminho que não é seu. Terceiro, os sinais que você ignora. Antes de tudo travar de vez, a alma envia avisos pequenos. Uma fadiga sem causa. Um desinteresse que se instala. Um desconforto vago que você não sabe nomear. E o que o ego responde? Eu só preciso me esforçar mais. A psique, dizia Jung, se autorregula, como o corpo. E sinais ignorados não desaparecem,
aumentam de volume. Ele escreveu que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. O desconforto é informação. Recusar-se a olhar para ele é recusar o mapa. Um homem contou a história assim: 8 anos no mesmo emprego. Nos últimos 2, acordava todo dia com um peso no peito. Ignora. Se esforçou mais, até que o corpo assumiu a conversa. Insônia, dores, exaustão total. Ele acabou saindo, do jeito mais caro possível. E a frase final dele é a que importa. Eu já sabia. Fazia tempo que eu sabia. É a luzinha no painel do carro. Pequena, discreta, fácil de ignorar. Você segue dirigindo, até que o motor para no meio da estrada. A vida faz igual. Primeiro sussurra, depois fala, depois grita. E muitas tradições leem essas crises exatamente assim. Não como abandono de Deus, mas como a forma que a vida encontra de te reconduzir. Não com instruções, mas com experiências que tornam impossível continuar do jeito antigo. A sabedoria é aprender a escutar os sussurros, antes que a vida precise bater na porta com força. Quarto, o colapso necessário. Quando os sinais são ignorados por tempo demais, vem a ruptura maior. O emprego acaba. A relação quebra. O plano que parecia certo desmorona inteiro. Pro ego, é o caos. Para Jung, é outra coisa. Uma reestruturação profunda da alma. Ele foi direto. Não existe tomada de consciência sem dor. E o símbolo que a humanidade sempre usou para isso é a fênix, que não renasce de um arranhão. Ela precisa queimar por completo. A dissolução total não é a tragédia, é a transformação. Até a neurociência ecoa essa lógica. Mudar padrões profundos de pensamento exige, literalmente, reorganizar conexões neurais. O velho circuito precisa enfraquecer para que o novo se fortaleça. Não existe atalho em que o antigo permanece intacto. Jung deu um nome ao processo inteiro: individuação. O longo caminho de se tornar quem você realmente é. E a individuação cobra um preço. O ego precisa soltar as imagens antigas de si mesmo. Eu sou o cargo. Eu sou esse casamento. Eu sou esse plano. Quando a vida arranca essas etiquetas, parece morte. Mas pensa numa casa com a fundação rachada. Repintar as paredes não resolve. Trocar os móveis não resolve. Chega uma hora em que é preciso demolir e reconstruir da base. Então olhe de novo pro que desmoronou na sua vida. Um emprego que acabou talvez tenha revelado a pergunta do trabalho com sentido. A relação que terminou talvez tenha te apresentado a si mesmo. O colapso raramente é o fim da história. Quase sempre é a fronteira entre 2 capítulos. A casca da semente rompendo para deixar o broto sair. Quinto, sincronicidade. Quando a vida fala pelas circunstâncias. E aqui acontece algo curioso. Depois do colapso, quando a pessoa finalmente solta o caminho antigo, o mundo parece começar a cooperar. Um encontro inesperado. Uma informação que chega por acaso. Uma porta que abre exatamente quando todas pareciam fechadas. Jung deu nome a isso: sincronicidade. A coincidência significativa. 2 eventos sem ligação causal nenhuma, mas com um sentido profundo para quem os vive. Ele dizia que a sincronicidade é uma realidade sempre presente, para quem tem olhos de ver. Você conhece essas experiências, pensar em alguém que não vê há anos, e a mensagem dessa pessoa chegar no mesmo dia. Abrir um livro qualquer e encontrar a resposta exata da dúvida daquela semana. O ponto de Jung não é mágica. É que, quando você muda por dentro, quando o ego relaxa o controle, você se torna sensível a sinais que sempre estiveram passando. E aí a vida vira aquela estrada com neblina. Você só enxerga alguns passos à frente. O caminho aparece conforme você anda. E só olhando para trás você percebe que cada curva veio na hora exata. A orientação nunca chega como instrução clara. Chega como uma porta que fecha. Uma oportunidade que surge. Uma pessoa que muda o seu olhar. A pergunta é se você está atento. Sexto, o sinal final. A paz interior. Como saber se você está no caminho certo? O mundo te ensina a procurar sinais externos. Sucesso, reconhecimento, aplauso. Jung aponta para o outro lado. O sinal mais confiável é o estado interno da alma.
Ele escreveu que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Imagina um homem de 30 e poucos anos, com a carreira que todo mundo inveja, e um olhar exausto. Ele fala do trabalho em tom monótono, protocolar, mas quando o assunto muda para o que ele ama, escrever, entender pessoas, criar, a voz muda. O corpo acorda. Algo real é tocado. A alma dele está falando. Não em comandos, em estados. É como um sapato, no tamanho errado, cada passo incomoda, e você pensa nele o dia inteiro. No tamanho certo, você esquece que ele existe. Só caminha. Mas atenção à nuance, porque aqui mora o erro mais comum. Paz interior não significa vida fácil. O caminho certo continua tendo desafios, cansaço e sustos. A diferença é que você flui com a correnteza, em vez de gastar a vida lutando contra ela. Os sinais de que você está perto do seu centro são discretos, uma calma de fundo. O fim daquela necessidade compulsiva de provar algo ao mundo. Decisões que param de oscilar a cada opinião alheia. E o critério prático é simples. O caminho que gera tensão constante e desconexão, mesmo bonito por fora, é o ego forçando. A escolha que traz calma e clareza, mesmo incerta, é a direção verdadeira. O sinal final não é um milagre no céu. É a alma, ficando quieta. Então vamos juntar tudo. Quando você sentir que precisa agir compulsivamente, pare e pergunte do que está fugindo. Quando a energia sumir de um caminho, considere que talvez o caminho não seja seu. Quando os pequenos sinais aparecerem, escute antes que virem gritos. Quando algo desmoronar, procure a semente rompendo, não só os escombros. Quando as coincidências significativas surgirem, preste atenção. E quando encontrar aquela calma profunda, mesmo sem certezas, confie. Você achou a direção. Quanto mais o ego tenta arrumar tudo, mais tensa a mente fica. Quando você para de resistir ao ritmo natural da sua vida, surge uma clareza suave, e o caminho verdadeiro se revela sozinho. As pessoas certas chegam, as circunstâncias se ajeitam. Não porque o universo virou seu empregado, mas porque você finalmente parou de remar contra a própria alma. A verdade é simples e profunda. Não force nada. Deixe a vida te guiar. A grande virada não vem da força. Vem de desacelerar, escutar fundo e confiar que o seu caminho sempre esteve aí, esperando você parar de lutar. Se essa mensagem chegou na hora certa para você, comenta aqui. Eu solto o controle. E se inscreve no canal. Porque escutar a alma é uma prática, e a gente treina ela aqui